anos de faculdade, tu chegou a fazer algum intercâmbio, viajar para algum lugar, ou até praticou inglês? Tu teve a oportunidade de praticar inglês com estrangeiros, por exemplo? Sim, eu morei fora durante um ano, eu morei na Irlanda, na República da Irlanda, eu morei em Dublin, lá na capital, né, durante um ano. Mas isso foi, ou não, foi antes ou foi depois? Deixa eu lembrar agora a data. Foi depois. Eu fui depois, porque o que eu pensei na época? Se eu for, faltava assim, um semestre para eu terminar. E eu queria ir antes de terminar. Mas no fim eu pensei, se eu for antes de terminar, faltando um semestre, quando eu voltar, eu não vou ter vontade nenhuma de retomar a faculdade. Então eu vou, primeiro eu termino a faculdade, né? Depois eu vou. Então é aquela coisa, né? Step by step, né? Do inglês ali, um passo de cada vez. Então eu fui indo, terminei a faculdade, e aí eu fui, né? Fui fazer esse intercâmbio. Na verdade, é um intercâmbio diferente do que era os intercâmbios de antigamente. Ninguém veio para cá no meu lugar, né? Eu não troquei a casa com ninguém. Eu fui estudar, né? Eu fiquei na casa lá de uma família no início, depois eu acabei alugando um apartamento com o pessoal que eu conheci lá da escola, onde eu estava estudando. E lá foi onde eu tive diretamente, assim, primeira que eu lembre situações reais, tá? Com estrangeiros. Aqui em Porto Alegre eu tinha já conhecido algumas pessoas de fora, que eu encontrava, assim, por exemplo, em algum bar, em uma balada e tal, na época. Ó, às vezes ali na Casa de Cultura, que eu frequentava muito ali no Mário Quintana, volta e meia, tinha uns gringos ali. Então, coisas assim, pontuais, eu encontrava, conversava, ele ajudava e tal. Quando eu viajava, tipo, de férias, às vezes eu encontrava alguém. Mas, assim, nada como a imersão, né? De tu estar acordando, dormindo, indo na padaria, e tu ter que pedir tudo em inglês, né? Pegar o ônibus em inglês, tu pedir informação, assim, 100% foi lá, né? Primeira vez. E a língua deles é bem diferente do inglês daqui. Eles falam inglês, eles têm a língua irlandesa, ou eles sabem se comunicar em inglês? Foi fácil assim para ti se comunicar com eles? Foi porque eles falam inglês, eles têm duas línguas oficiais, né, que é, no caso o inglês e o irlandês. O irlandês é uma língua que não é mais falada, né, mas ela é uma língua que, enfim, não é falada, mas nos documentos oficiais ela está presente, porque eles não querem deixar morrer, historicamente, né, o celta, né, então eles não querem deixar morrer, então eles têm lá nas placas das ruas, tudo que é oficial do país, documentação, placa, etc., aeroporto, tudo tá em irlandês e inglês. O irlandês é uma língua muito difícil, né? Nem que eu quisesse aprender, assim, eu nem sei se existe aulas de irlandês lá, não lembro, deve ter. Mas e para alguém que é mais historiadora, vai estudar linguagem, vai estudar, enfim, história e tal. Mas é o inglês que tem uma influência um pouco do inglês britânico, por ser perto ali do Reino Unido, né? Porque tem duas Irlandas, né? Tem a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e tem a República da Irlanda, que é onde eu morei. Dela é república, né? Não tem nada a ver mais com o reinado lá da Elizabeth, né? Vamos dizer assim, que é do Reino Unido. Então, essa cidade onde eu morei é o inglês que tem um pouco, sim, de influência britânica e tem um pouco de influência do irlandês. Então, no início foi muito difícil. Eu já falava inglês quando eu fui, e foi muito difícil para entender. O sotaque deles era bem carregado. No início eu sofri um pouco, mas depois, né, com a prática, ali um ano ouvindo todos os dias, foi ficando tranquilo, mas é um sotaque, assim, que a gente não está muito exposto, né? Aqui no, enfim, do Brasil, nós estamos mais expostos à cultura do inglês americano, o tempo todo, em músicas, filmes, etc. E o britânico, de certa forma, também. Mas o irlandês é muito pouco, né? A gente não tem, né, exposição a isso. Então, realmente, o ouvido lá na hora que chega dá um sustinho, assim, mas depois, depois vai. A gente se Sim. vira. Tu ficou quanto tempo lá? Um ano. Um ano. Então Uhum. foi bastante tempo para tu poder aprender até se acostumar com esse sotaque, eu acho, né? Sim. Tu acha que tu se acostumou um pouco rápido ou foi, tipo, demorou um pouco mais? Demorou um pouco mais. É que daí eu fui trabalhar, né? Numa família lá. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu tive que lidar, por exemplo, atendendo telefonemas da casa. E aí onde eu sofria mais, assim. Porque Ai, em português já é, às vezes, né? Telefonemas, já é uma coisa meio, né?
claro, hoje em dia ninguém nem liga para ninguém, mas na época a gente usava bastante telefone. Então ligavam para casa, eu tinha que atender, anotar os recados. Então eu sofria um pouco no início, né, com isso, assim, mas me ajudou muito o curso que eu fazia. O professor falava inglês, ele era nativo da Irlanda, né, de lá de Dublin mesmo. Então o inglês dele era super assim, irlandês, né? E lá me ajudou bastante. Eu era obrigada a falar e a ouvir durante, sei lá, 3 horas do dia, direto na aula e tal. Então eu fui na marra, sabe? Fui indo. E deu. Mas acho que demorou acho que uns bons 2 meses, tá? Pra ficar confortável no idioma, sabe? E hoje tu ainda lembra de como era esse sotaque, mais ou menos? Eu lembro quando eu escuto, por exemplo, eu vejo alguns filmes, ou escuto, sabe, você deve conhecer, claro, o Ed Sheeran, o cantor? Uhum, sim, sim, sim. Ele é de lá, ele é de Dublin, inclusive, o Ed Sheeran. Então, o Ed Sheeran cantando, ele não tem muito sotaque. Mas ele falando, você já viu alguma entrevista dele? É super carregada, daquela forma que eles falam. Isso na capital, pro interior é muito pior. Da mesma forma que, pior eu digo, de entender, né? Não, no sentido de pior de ruim, né? Nesse sentido. Pior pra gente entender. Então, ali, acho que ele é da capital, se eu não me engano. Então, é aquele sotaque que eu consigo reconhecer muito bem quando eles estão falando, você quer da Irlanda, você quer de Dublin e tal. Porque tá na memória, né? Mas eu nunca, por exemplo, adaptei para a minha fala, para o meu inglês, né? Até porque o inglês da Irlanda é falado na Irlanda, na República da Irlanda, né? Tem vocabulário, determinados termos que a gente só usava lá, que se eu falar no Canadá, talvez eles não entendam o que eu estou querendo dizer, né? Então tem essa diferença também de vocabulário. O inglês deles é falado lá, com as gírias de lá, normal, né? Assim como qualquer idioma, qualquer dialeto e tal. Então, eu consigo identificar, mas eu não adaptei, não trouxe para o meu inglês, né, das minhas aulas, das minhas falas, quase nada hoje em dia, do inglês da Irlanda, sabe? E as pessoas de lá, elas são mais abertas, elas são mais frias. Foi fácil conseguir algumas amizades ali? Olha, tu sabe que foi, assim, mas aí é que tá, é uma boa pergunta, porque sim foi, mas não com irlandês, com pessoas de outros lugares que estavam na mesma situação que eu, estudando, sendo imigrantes, entendeu? Com irlandeses, tipo o pessoal que eu morei da família lá na casa, eu sigo no Instagram e tal, mas eu não tenho grandes contatos. O que seria, por exemplo, se fosse ao contrário, nós brasileiros, latinos, nós somos muito diferentes, né? Nós somos muito calorosos, nós somos. É diferente. Não é melhor nem pior, só é diferente. Nós provavelmente teríamos ainda um contato, a gente ia querer saber como é que a pessoa tá e tudo mais. Eles não, sabe? Os próprios vizinhos que eu tinha no apartamento, quando eu mudei para o apartamento, tinha vários vizinhos irlandeses, né? Era uma situação muito estranha, porque eu estou acostumada com vizinhos brasileiros, que a gente abre a janela, dá bom dia, né? Oferece café, passeia com o cachorro, aquela coisa brasileira, assim, né? E não era assim. Então era tudo muito frio, muito distante. Parece que eles não queriam, ou não sei se é porque eles não queriam contato. Vocês são imigrantes, eu não quero contato. Ou se era algo deles. Mas com o passar do tempo, eu percebi que é normal, sabe? Lá é cultural, né? Eles são assim, na Inglaterra eles também são assim. Eles são pessoas diferentes, sabe? Não sei se eu tenho uma teoria do clima. Eu acho que o clima influencia muito, né? Lá é um lugar muito frio e chuvoso. Chove o tempo inteiro. Não é brincadeira. Chove, assim, ó. Chove, tá? De 360 dias do ano chove. E é uma ilha, né? Então, muito frio, chuvoso. Não sei se isso não tem uma influência. Posso estar falando bobagem, né? Nunca li nada sobre isso. Não sei se tem estudo sobre isso. Mas, assim, pelo que eu vivi lá, não é a mesma coisa do que hoje tá um baita sol, eu chamar meus amigos e vou ali no parque. Não, né? Porque tá sempre chovendo, tá sempre frio, né? E culturalmente eles já são mais fechados. Então eu não consegui desenvolver grandes amizades com meus vizinhos, por exemplo. Passava ali, dava bom dia se eu encontrava, senão também não falavam nada, né? Mas eu fiz boas amizades que eu mantenho até hoje com pessoas de outros países que moravam lá, com mexicanos, com italianos, com árabes, que eu ainda tenho contato até hoje, até vieram até o Brasil já me visitar e tal. Então, com esses sim, mas eles são o quê? De outros países, né?
Eles não são irlandeses. Que interessante isso, porque eu também vejo muita gente falando que, tipo, ingleses, por exemplo, da Inglaterra, são mais fechados porque lá não pega tanto sol e coisas assim. As Sim, pessoas falam isso, né? E pode ser, né? Não pode. Isso sabe. não faz muito sentido. E eu acho que quanto mais frio, pior. Por exemplo, se a gente pegar países tipo, sei lá, Suécia. Eu nunca fui na Suécia, né? Na parte escandinava, ele não conheço nenhum país. Mas lá a gente sabe que é muito frio. É muito frio mesmo, né? E tem pouco sol, né? São muito curtos os dias. A incidência de sol é muito curta, por um período curto de tempo. Então, isso tem uma influência. A Irlanda, que é, como eu já te falei, um país frio, e não é tão frio quanto a Suécia, no inverno, no auge do inverno, que para nós aqui é julho, lá é janeiro, mais ou menos, janeiro, fevereiro, 4 horas, 3h30 da tarde era noite fechada. Era bizarro, assim, para mim, né, pra gente, noite fechada. Então, assim, as pessoas iam para casa e ficavam em casa, entendeu? Então, a influência do clima é nesse sentido. Tá muito frio, pô, 3h30 da tarde, friozão, chovendo, vou ficar na minha casa, né? Recolhido e tal. Então, eu acho que isso tem uma grande influência, sim, na cultura, né, que acaba fazendo com que eles sejam mais fechados, sabe? Eu acredito nisso, porque com as outras pessoas que não eram de lá, o tempo não era, o clima não era um impeditivo, entendeu? Tá chovendo, vou sair igual, entendeu? Né? Eu sou turista, eu não moro aqui, tá chovendo, vou sair igual. Né? Eu falo, mexicano, vamos sair pro bar, vamos sair pro bar? Ah, tá frio, põe um casaco, sai igual. A gente faz isso aqui no Brasil, né? A gente tá acostumado com isso. Então, acho que é bem cultural, sabe? Mas, enfim, é do jeito deles, nunca fui maltratada, muito pelo contrário. Não sei se essa talvez também fosse a tua pergunta, se eles eram fechados. Sim, eles eram fechados, mas nunca foram desrespeitosos. Sempre me trataram muito bem, nos trataram ali, o pessoal que eu andava e tal. Os gringos, né, ali para eles, sempre a gente foi muito bem tratado, com muito respeito, assim, tanto na parte de imigração, na parte ali da escola, no banco, enfim, nunca tive nenhum problema.